Sejam bem-vindos ao podcast do Renascense, onde vidas transcendem e saúdes são transformadas. E hoje eu estou aqui com esses convidados super especiais, o Dr. Gustavo, que é nosso médico integrativo, o Dante, que fala de nutrição e biohacking, e a Maura, que é naturopata e fala de todo esse processo de limpeza e detoxificação. Mas vamos chegar ao assunto que nos transformou e que nos faz transbordar a saúde integrativa, a nossa dor. Maura, como que foi, levar a saúde integrativa, como é para ti levar a saúde integrativa para o teu método, hoje com seus pacientes? É muito importante falar em saúde integrativa, porque é algo que integra, né, todo o corpo, do início ao fim, todas as partes do nosso corpo. E eu cheguei na saúde natural integrativa devido à minha dor, uma dor que eu vinha carregando desde criança. Acredito que desde bebê eu não tinha uma digestão boa desde sempre. Mesmo com o passar do tempo, na maturidade, um pouco mais velha, entendendo que eu tinha que fazer algo, fiz, procurei ajuda, mesmo assim, absolutamente nada. Quer dizer, não absolutamente nada, mas parcialmente foi resolvido. Tinha aquela lacuna, tinha aquele vácuo. E quando eu entendi a medicina integrativa, a saúde integrativa, fechou este vácuo, esta lacuna. Eu compreendi que verduras cruas, para mim, não era o alimento que me trazia algo de bom. Tanto é que eu tinha estufamento, gases, ah, eu tinha barriga distendida, abdômen distendido, mesmo sendo magra e fazendo tudo certinho. Mas o tudo certinho não era certinho. E também o arroz, para mim, não era compatível. Mas eu descobri isso anos mais tarde. Eu já tinha 40 anos, hoje eu tenho 58. Então eu sofri mais da metade da minha vida fazendo certinho, mas dando errado. A saúde integrativa fechou esse leque que eu precisava e através dessa minha dor eu ajudo hoje com as terapias naturais, né, por ser terapeuta natural, eu ajudo Uhum. pessoas que também passam pelo mesmo problema e fazem e procuram e não têm a solução ou não sabe o que fazer. Eu consegui conduzir a mim, minha família e agora eu estou ajudando pessoas. Eu acho que isso é a parte mais bonita da integrativa, né, que nós começamos sempre com a nossa cura. E eu acredito cada um de nós tem uma dor, né, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa dor. E assim como a Maura, eu vou falar um pouquinho da minha dor e do porquê que nós estamos aqui, que eu renasci através da integrativa. Então trazer isso, quanto um alimento compatível com incompatível contigo estava te fazendo mal mesmo, né, em meio a aquilo falando que estava tudo certo, né, como a gente estava conduzindo certo. Na minha dor também veio isso, eu estava, né, com tumores, enfim, e nenhum médico conseguia diagnosticar isso, e através da integrativa, da limpeza, do uso de nutracêuticos, eu realmente tive um outro diagnóstico depois de 4 anos. Então eu acredito que cada um de nós temos uma dor, né. Doutor Gustavo, qual foi a tua dor? Então, vamos lá. Eu fui formado e como a maioria dos médicos, tive um conhecimento dessa medicina clássica, que é uma medicina que a gente chama de alopática, que é basicamente passar medicamentos, né? A pessoa tem um sintoma, você passa um remédio para resolver aquele sintoma, mas não tem como função básica curar ali a dor do paciente. E chegou na minha casa. E quando chega em casa é um pouco diferente. Você reflete mais sobre o assunto e chegou através do meu filho. Meu filho primogênito, ele foi diagnosticado com autismo. Ele tinha alguns estereotipias, ele não fazia contato visual, ele não verbalizava, ele não formulava palavras, ele só repetia o que a gente falava. A gente chamava ele parecia que ele tinha algum grau de surdez, mas não era, era devido ao autismo. E a medicina clássica, ela só tinha como objetivo fazer
com que a criança fosse meio que sedada, dopada, mas não prometia nada além disso. E aí foi a hora que que eu falo, eu e minha esposa, começamos a estudar sobre isso. E aí a medicina integrativa foi que nos deu a solução para esse problema. E o meu filho hoje tem uma vida normal. Ele, se você olhar ele, você vai até falar que ele não é, mas Uhum. graças às terapias integrativas. E aí eu não parei mais. E aí o meu segundo paciente foi eu mesmo. Eu já fui uma pessoa que tive mais de 100 quilos, vivia doente, vivia gripado, vivia de atestado, porque sempre estava doente, tinha que trabalhar, mas estava doente. E comecei a aderir para mim mesmo, e aí a gente não para mais, né? E aí a gente expande isso através do consultório, de palestras, de cursos para outras pessoas, porque a gente quer que Uhum. todo mundo tenha acesso a essa medicina integrativa. É isso. Quando a gente descobre essa transformação que traz, não só para nossa vida, mas como para a vida dos nossos familiares, ela vai muito além. E Dante, para ti, como que foi a saúde integrativa? Como que ela entrou na tua vida? Bom, Juliana, eu sempre fui aficionado por tudo que é natural. Quando eu adoecia, eu preferia sempre optar por uma opção natural. Tanto é que meu pai e minha mãe, eles sempre gostaram da parte da naturopatia, mas eles também tinham muita desinformação. Infelizmente, a gente tem uma base nutricional em que comer corretamente tem muito a ver com comer alimentos integrais, grãos, pouca gordura. E eu cresci dentro desse leque de alimentação que eu achava que era saudável, mas eu nunca estava saudável. Eu tinha muito problema de imunidade, problema respiratório, problema na pele, tinha obesidade. Aí eu comecei a treinar, eu comecei a fazer esporte, eu me apaixonei pelo esporte. E teve um momento na minha vida que eu decidi estudar nutrição. Eu decidi estudar nutrição porque eu acreditava fielmente que a nutrição é o caminho para ter saúde. E eu disse para mim mesmo que no momento que eu encontrar a metodologia para conseguir restaurar a saúde das pessoas, eu vou acreditar e vou segurar essa bandeira até o fim. E foi engraçado porque 4 meses depois, eu comecei a adoecer com um problema na pele, que era um problema autoimune. Passei por médicos, tomei anti-histamínicos, corticoide, tudo que você imagina. Mas depois disso, eu me percatei com um vídeo do Dr. Léo Ribeiro. Dr. Léo Ribeiro, que ele foi uma pessoa importante para mim, porque a partir desse vídeo eu escutei o término nutrição ancestral. E eu fiquei assim, isso eu nunca vi na faculdade. Daí, quando eu comecei a estudar, tudo que ele falou teve uma lógica para mim. No dia seguinte, eu comecei a colocar em prática. Nesse mesmo dia, eu já me dei conta que a alergia começou a diminuir. Em uma semana, a alergia sumiu. E a barriga também, ela sumiu. O inchaço sumiu. E aí eu disse, nossa senhora, isso daqui funciona. E eu acredito muito que o que você pede pro universo, ele vai te entregar. Não da forma que você acha. Muitas vezes vai vir de uma forma de um problema. A partir desse momento, eu comecei a mudar realmente minha mentalidade. Eu ainda estava na faculdade quando eu descobri esse estilo de alimentação. E foi uma etapa bem complicada, entre aspas. Por quê? Porque eu tinha que estudar o que era me indicado no sistema e também tinha que estudar, por outro lado, o que realmente ia funcionar. E também eu comecei a ser aquele aluno rebelde, mas com resultados. Então, nesse momento, a minha vida realmente mudou. A partir do momento que eu soube que eu poderia me curar, eu senti no meu coração que eu poderia curar todo mundo, sabe? Então, eu acredito muito na integrativa. Eu fechei o ciclo conhecendo o Dr. Lair, estudando com ele, conhecendo vocês também depois disso. Então, eu acho que nada por acaso, sabe? Não, nem a gente estar aqui. Realmente. E como a doença é amiga, né? Sim, muda o significado da doença, né? Quando nós sentimos na pele a doença, Uhum. ela está nos avisando algo, ela veio para nos alertar.
E o olhar integrativo é esse, acordarmos e olhar para nós, dentro de nós, e percorrer este caminho. Por que chegou aqui a doença, né? Qual o caminho que ela percorreu que me adoeceu? Eu gosto muito das 6 fases da homotoxicologia alemã, né? Começa a fase 1, apenas um alerta, uma indisposição, né? A fase 2, já uma dorzinha de cabeça. A fase 3, né? Os exames laboratoriais já começam a manifestar. E as fases tumorais, 4, 5 e 6. 6 já é oncologia. O nosso corpo, ele passa por Passa. informações onde, se nós aprendermos a olhar, e a doença nos obriga. Por isso que ela é nossa amiga. Mas o que faz a medicina clássica? Eu sempre falo, o síntoma é um sinal. E realmente, a medicina alopática, como falou o Dr. Gustavo, tem muito a ver com abafar o síntoma, que é o sinalizador de que tem algum Exatamente. problema, ao invés de tratar a doença. E geralmente na integrativa, para curar uma doença, você pode até ter mais sintomas. Não é verdade? Imagina uma desparasitação, uma detoxificação. Ela não é agradável no começo, mas no final é transcendental. E eu vejo muito nas minhas pacientes, a paciente que eu pego geralmente vem com sintomas na pele, porque elas vêm em busca daquele sinal da pele dela, daquilo que está incomodando ela. Então, eu observar isso, a integrativa entrou, eu consegui, né, através da integrativa, melhorar os meus resultados no processo de envelhecimento, na beleza estética delas e tratar elas, porque eu dou a direção, isso aqui tá causando um problema que é interno, então nada que a gente faça, nenhum tipo de laser, nenhum tipo de peeling, nenhum tipo de regenerador vai dar conta dessa tua mancha, e é olhar para dentro. E por isso que começou, né, que hoje eu dou mentoria sobre isso e falo exatamente para os profissionais para que eles olhem essa dor e para as pessoas também, quando tá na pele, tu começou com uma alergia, né? A alergia que tá na pele. Quando tá na pele, é porque tem algo já exacerbando. Isso são fases. Então, a gente não ignorar os sinais. Eu descobri, por exemplo, que eu tinha permeabilidade intestinal. Então, a permeabilidade intestinal ocasionava um problema autoimune no meu sangue que repercutia na minha pele. A minha pele, eu comecei a ter manchas em toda a pele e era da palma da mão até o pé. E saía por todo o corpo. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas na realidade foi um fator detonante. Eu estava movimentando um móvel que era velho e de repente começou a surgir alergia, mas não parou e se expandiu. E geralmente tem um fator detonante. Por exemplo, caiu uma chuva, você pegou uma chuva, gripou. A chuva me gripou. A mudança de clima me gripou. Mas será que esse não foi o fator detonante de um corpo que já está inflamado? Até porque se fosse assim, todo mundo que pegasse chuva griparia. Não é lógico isso? Eu vejo muito da febre também, né? Deu febre, o que a medicina clássica faz? Abafa a febre. Mas a febre é o seu corpo querendo combater a infecção. É a maneira que o seu corpo tem de subir a temperatura e matar ali os vírus e as bactérias. O que é ensinado? Deu febre, corre lá, dá uma dipirona, dá um paracetamol, tem que baixar a febre. Não, gente, não tem que baixar a febre. Aí, assim, as pessoas, principalmente na pediatria, têm muito medo de convulsão febril, que é uma realidade e a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre indico e oriento os meus pacientes a sempre estar fazendo uso do magnésio. Porque quando você faz o uso do magnésio, estabiliza a membrana do neurônio, você não vai ter convulsão. Então, eu aplico isso com os meus filhos, então eu posso falar com propriedade de causa e sempre vira e mexe, criança vai estar em contato, vai estar em creche, vai estar em escolinha, sempre vai estar pegando ali uma infecção e eu deixo a febre. Quando a gente deixa a febre, no outro dia acorda curado. Quando você fica abafando a febre, é uma semana. Fica uma semana a criança lutando contra aquilo e aí você... a criança não dorme, você não dorme, aí você tem que dar anti-inflamatório, e aí vai virando aquela pilha de remédios, e uma coisa que era para ser resolvida em 1, 2 dias, fica em 5, 7 dias, porque abafaram a febre. E cada vez mais, eu acredito que eles estejam entrando, né, a indústria farmacêutica em si está entrando
E os médicos, esse aprendizado, cada vez mais com a medicação, sempre para abafar os sinais, né? Os sinais que o nosso corpo está dando, que ele precisa de ajuda. Então, assim, eu acredito que eu pego muito as pacientes que elas estão buscando fora, né? Porque elas querem beleza, elas querem estética, elas querem preenchimento, elas querem processo de envelhecimento saudável. Porém, elas estão tomando antidepressivo, elas estão tomando medicação para baixar o colesterol, como a pele seca, elas estão com problemas tiroidianos porque elas estão desnutridas, né? Elas estão com permeabilidade intestinal, Dieta hipocalórica. dieta hipocalórica. Hoje com o uso, né, das canetas emagrecedoras, que é o meu caso, eu pego muita paciente querendo prevenir a flacidez, né, porque vai perder muito colágeno, vai perder musculatura com as canetas emagrecedoras, mas elas estão esquecendo da nutrição. Se estão desnutridas, como que a gente vai ter uma formação de colágeno? O corpo já está pedindo urgência. Elas estão comendo igual, só que em menor quantidade. Exato. Eu sempre falo Exatamente. para as minhas pacientes o seguinte: o seu corpo ele é um sistema perfeito e inteligente. Então, nós temos, por exemplo, pele, unha e cabelo. Por mais que sejam importantes, a gente consegue viver sem. Então, se você tem uma desnutrição, o seu corpo tem que racionar aquilo ali. Então, o que ele vai fazer? Se eu tenho uma vitamina que ela é tanto para o coração quanto para o cabelo, adivinha para quem que seu corpo vai mandar? Vai mandar para o coração, porque a gente não fica sem o coração bater nem um segundo. Então, seu cabelo vai começar a cair. Eu falo, não adianta passar o creme. Não adianta fazer o skincare de milhões. Não adianta passar um cremezinho aqui. O problema é de dentro para fora. Você está desnutrida, enquanto a gente não repor isso, vai continuar caindo cabelo, sua pele vai continuar ressecada e suas unhas vão continuar frágeis. É o reflexo primeiro que vai acontecer. O seu corpo está pedindo socorro. Só que às vezes as pessoas, elas, por falta de informação, vai nos profissionais que também não têm essa informação e eles vão fazer os procedimentos e a gente sabe que não vai funcionar e vai ser reincidente até chegar na gente e a gente abrir esse novo leque. Não quer dizer que a gente vai resolver tudo, mas pelo menos a gente vai na causa do problema. Que aqui a gente está falando sobre ir na causa. Quando você vai na causa, você tem alguma chance de resolver. Quando você não vai resolver o problema. Você vai estar, muitas vezes, criando outro problema para aquele paciente. E o corpo é muito inteligente, né? Ele faz uma priorização metabólica, né? O que, como o Dr. Gustavo falou, é mais importante? Bater o coração, o pulmão funcionar ou ter cabelo? Exato. Então, nessa priorização metabólica, cabelo, pele e unhas são marcadores de saúde. E é isso que nós analisamos. Quando o paciente chega para mim, a primeira coisa que eu faço é bater a foto. A foto do rosto, da testa, do topo e da nuca. Porque ali se registra como está a saúde. Um mês depois, bate foto de novo, está diferente. 3 meses depois, bate foto de novo, está diferente, cada vez melhor, né? Porque na limpeza do terreno biológico, vai limpando as toxinas, realmente os adoecedores, o que realmente causa a doença. Toxinas, metais, parasitas, alimentação incompatível, alimentação fermentativa, né? Que na alimentação fermentativa gera 32, ou melhor, 30 moléculas de ácido lático, ácido pirúvico e toxina. E na alimentação compatível, o oposto, gera 30 moléculas de energia, né? Não se perde elétrons com alimentação compatível. E se perde elétrons com a alimentação fermentativa, que era a alimentação que eu tinha totalmente fermentativa, onde baixa a imunidade, totalmente, sempre doente, onde energia escassa, ao passo que com alimentação compatível, a primeira coisa que acontece é comer e estar pronto para uma maratona. Sim. O nariz fica aquecido porque há uma vasodilatação, as mãos ficam aquecidas porque há uma vasodilatação, doa-se elétrons. Ao passo que a alimentação fermentativa ou incompatível rouba tanto elétrons que após alimentar, em vez de estar fortalecido, está enfraquecido. Sim, e é vendido como normal. O problema é esse. O que a gente está falando aqui é isso.
todo mundo é obrigado a comer arroz e feijão aqui no Brasil. Parece que eu falo para meus pacientes, ó, você sabia que é o único país do mundo que é obrigado a falar que é o melhor alimento do mundo é arroz e feijão? Eu falei, você está sendo enganado. Como é que o pessoal lá fora vive, então? Não é. Aí a gente começa a falar, aí vai caindo a ficha aos pouquinhos, aí claro que a gente precisa de mais de uma sessão ali. O paciente vai, eu falo, faz a dieta próxima à paleolítica, ou carnívora, ou low carb, ou cetogênica, porque tem vários nomes, mas vai ser uma dieta com mais carnes, vamos dizer assim, e você volta aqui e a gente vai conversar sobre o resultado. Não tem um paciente que volte, que já não emagreceu 4 quilos, que a barriga parou de estufar, que a energia não aumentou. Aí, A pele melhorou, o cabelo melhorou. Então, assim, aí eu falo, olha, Sim. isso daqui que a gente está fazendo, eu só tô dando o que o seu corpo está pedindo, eu não tô inventando a roda. Quando você foi criança, ninguém precisou te ensinar a comer carne. Ninguém. Agora, para você ficar comendo brócolis, pra você ficar colocando aqueles matos, aqueles verdes lá, seu pai e sua mãe tem que empurrar a goela abaixo e tem que fazer terrorismo psicológico. Se não comer, não fica forte. Não é assim? Mas, coitados, não é maldade dos pais. Eles foram ensinados assim também, falando que aquilo era o melhor alimento que ele poderia comer. E não é. O melhor alimento é a paleolítica. A gente tem o nosso mestre aqui da nutrição, então ele vai falar. Mas só rapidamente falar, no meu consultório, eu tenho uma prática muito, assim, não é engraçada, mas o protocolo, a gente trabalha com injetáveis e disparado, o que mais sai é o pele, unha e cabelo. Que a mulherada vem louca, porque é o primeiro reflexo que altera. E aí eu falo para elas, a gente vai fazer o protocolo, mas, aí eu falo, se a gente não regular seu hormônio, principalmente cortisol, que ele está relacionado com síntese de colágeno, eu não quero ficar gastando seu dinheiro aqui. Eu quero que você tenha resultado. Porque não adianta, se eu vir aqui, você vai ser mais do mesmo. E aí eu falo, se você não fizer uma alimentação, se a gente não ajustar a sua tireoide, se você não parar com essa dieta de ficar fazendo jejum mirabolante, você nunca vai ter uma pele boa. Aí o paciente começa a entender, entendeu? E assim, quando não se é dito, coitado, as mulheres ficam desesperadas. Elas gastam o dinheiro que tem e que não tem para melhorar a pele, unha e cabelo. Porque a pele é o que se vê, né? É o que se vê. A mulher, ela é visual. A mulher, quando ela olha no espelho, aquilo ali diz muito mais do que para nós homens. O homem é muito mais aficionado com questão de força. A mulher, não. A mulher o homem, se ele tiver forte, o cabelo pode cair, a barba, não sei o que, ele não tá ligando para isso. Ele quer ser o cara mais forte do local. A mulher, não, ela quer ter a pele mais bonita, ser a mais magra. Então, é diferente. Eu não chego lá, homens querendo, ai, doutor, eu quero fazer um skincare. Muito difícil, né? Mas, então, assim, e aí aqui a gente tá querendo chegar nesse ponto. Vocês têm que olhar de dentro para fora. Não adianta olhar de fora para dentro, senão vocês vão continuar gastando o dinheiro de vocês, que a gente não quer, e não vai ter resultado. E eu vejo, e é uma das coisas que eu sempre comento com as pacientes, é que elas vêm procurando, né? Porque a necessidade delas é a pele, é a estrutura da face, né? A formação de colágeno, mas são mulheres extremamente estressadas, onde o cortisol tá lá em cima, então a gente sabe que vai ter quebra de colágeno, a gente não vai conseguir ter uma produção, a flacidez é muito maior na pele dessas mulheres, e aí eu começo com elas conversando, primeiro, qual o estilo de vida que essa paciente tem? Porque se tu faz uma aplicação de um bioestimulador de colágeno e tu não sabe nem o que essa tua paciente faz, obviamente que ela vai estar investindo um dinheiro onde ela não vai ter o retorno que ela está investindo. Então, eu converso com ela desde a parte de gerenciamento do envelhecimento na anamnese, de falar desse gerenciamento de estresse, até mesmo a parte de detoxificação, de limpeza de terreno. Muitas mulheres, homens, eu acho que pacientes em si, eles não sabem que tem que fazer um processo de desparasitação. Entendeu? Os pacientes acabam não tendo, até mesmo os profissionais da saúde, não sabem que tem que fazer limpeza, uma desparasitação, uma limpeza de metais tóxicos, onde isso tudo está influenciando diretamente os receptores hormonais e gerando até mesmo hormônios indesejáveis que vão ser causadores de doenças. Então, esse olhar dos pacientes, esse olhar para o paciente que vai procurar o que é externo, eu acho que é o objetivo da integrativa, que é o objetivo de nós passarmos para eles. E eu começo passando isso até mesmo pela nutrição.
Porque o colesterol, por exemplo, as pacientes querem ser magras, querem trabalhar com a beleza, querem ser magras, elas não comem gordura. E eu acho que o foco também está equivocado, porque a maioria das minhas pacientes, elas querem emagrecer. E eu, quando eu falo, o seu foco tem que ser o ganho de massa muscular, não a perda de gordura. A gordura, a gordura, ela também é um órgão. Ele também vai produzir hormônios. Quem tem mais gordura do que deve ter, naturalmente ele vai ter uma resistência insulínica. E qual que é o erro mais comum? Que todo mundo mede a glicemia. Você pode ter resistência à insulina com glicemia de 70, glicemia baixa. A insulina, ela vai ser acumulativa. Então, quando você focar em ganhar massa muscular, o que você está fazendo? Você está aumentando o recrutamento de mitocôndrias. A mitocôndria é a chave. Quando mais mitocôndria, mais capacidade você vai ter de detoxificar, de queimar gordura, de eliminar toxinas, sabe? E por isso que o foco, em princípio, o que falou o Dr. Gustavo, a questão de jejum mirabolante. Se você fizer uma alimentação fraca, esquece do jejum. Primeiro, a gente vai fazer a alimentação forte. Pode ser paleolítica, pode ser isso. Isso daí a gente vê na consulta a compatibilidade. De repente pode ter uma pessoa que não tem compatibilidade com carne de porco. De repente aumenta muito a sua sensibilidade, dá uma alergia. Tem pessoas que não tem uma alergia com peixe. Tem pessoas que, de repente, a carne vermelha não cai muito bem na digestão e pode ser que, no começo, não seja muito interessante. Mas o ponto sempre vai ser esse. Começar com uma alimentação forte. A partir da alimentação forte, o corpo naturalmente vai conseguir entrar em um estado de jejum, caso ele precisar. O corpo sente, não, hoje eu quero comer menos, hoje eu sinto que eu preciso me limpar, então hoje eu vou fazer jejum. É incrível como a natureza, ela se manifesta dentro de você quando você come comida natural. É incrível. E você sai desse esquema de comer de 3 em 3 horas. Para mim já não tem sentido. Você está comendo carne é um alimento que demora de 5, 6, 7 horas para ser completamente digerida. E essa questão de comer cada 2, 3 horas é muito mais da indústria, sem nenhum embasamento científico, que foi muito inspirado nos atletas de fisiculturismo, que eles comem cada 2, 3 horas para ficar grandão e tal, mas que não condiz com a realidade da pessoa média, que trabalha, da população normal, que trabalha todo dia. Nem comigo, eu posso parecer até meio grandinho e tudo mais, mas eu não como cada 2, 3 horas, para mim é impossível. Eu tenho até eu falo para os meus pacientes, é um slogan, eu falo, fitness não é sinônimo de saudável. Eu falei, fitness não é saudável. Whey protein, barrinha de cereal fit. Eu falei, geralmente, quando vem escrito isso, eu falei, é cilada, foge. E eu falei, você se basear por um atleta de fisiculturismo, os caras fazem 10 mil calorias, 12 mil por dia, isso tá longe de ser saudável. Você inflama seu intestino. Esses caras não estão saudáveis. Eu falo, você nunca vai ver uma comunidade de fisiculturistas com 80 anos de idade. A pessoa tem que ser... Geralmente elas são mais magras, né? Elas têm músculos ali, mas músculos demais é prejudicial. Você tá com o pé no acelerador o tempo inteiro. Falei, o carro, ele também não aguenta. Você ficar botando no freio o tempo inteiro é ruim, mas se acelerar demais também é ruim, não é, Dante? Na realidade, não. Se você passar teu IMC por em cima de 30, aí não tem justificativa. Eu posso ter sobrepeso, por exemplo, entre 19 e 25 é considerado o IMC normal. 25 até 30 é sobrepeso. Eu posso ter o 27, por exemplo, eu tenho 27 de IMC. Eu tenho sobrepeso, mas eu posso ter um percentual de gordura muito mais baixo do que uma pessoa que tem 22, 21. Sim. Mas quando você passa de 30 de IMC, se é músculo, se é gordura, não importa. Isso daí é apertar o pé no acelerador. Coração, aí já é complicado. O coração, ele vai ter que bombear mais sangue, então você vai acelerar o seu coração, que não é algo bom em nenhum cenário.
Seu pulmão vai ter que oxigenar mais, O o fígado. fígado vai ter que metabolizar mais, o intestino trabalha mais. Então, tudo trabalhando mais, como é que você vai folgar esse organismo? Como é que ele vai ter uma brecha para ele se recuperar? E além do mais que o atleta de culturismo, ele não está fazendo reposição hormonal necessariamente, ele está utilizando hormônios num nível para criar metabolismo de 2, 3 pessoas numa pessoa só. É um super metabolismo acelerado. É, Então ele come tudo que abuso, tem. aí É é um abuso hormonal, é é abuso abuso hormonal, hormonal. porque atleta profissional de culturismo, se ele não utilizar bomba, ele não vai Não. chegar a nenhum lugar. Não, Exatamente. tem sim uma categoria de culturismo natural, Que mas não tem relevância. não tem Não tem relevância. relevância. Ninguém sabe o nome de um ninguém- atleta É. desse. É, Agora, se a gente falar dos outros lá, do Schwarzenegger, daquele Ramondino, que até ganhou. sim, o Ciban. E deixando claro que a gente não... Gente, eles são atletas, a gente não tá criticando eles, a gente só tá falando que isso não é Isso saudável. não é saudável. E não é só deles não, tá? Se você pegar um maratonista, também não é saudável, porque ele não tem músculo. Uhum. Aí já é o outro oposto, também não é saudável. Então, assim, isso tem que ser muito bem explicado, porque a gente tem que buscar o equilíbrio em tudo, inclusive no esporte. Totalmente. Inclusive no Com esporte. certeza. Então, assim, trabalhar é bom. Se você trabalha demais, isso é prejudicial. Estudar é bom. Se você só estuda, você não vai ter tempo para fazer outras coisas. Também é prejudicial. Então, tudo em excesso vai te fazer mal. Então, é o que eu falo. Ah, mas os caras tomam hormônio. Eu falei, olha, a culpa não é do hormônio. A culpa é dos caras que estão usando em excesso. Se eu beber muita água aqui, eu vou diluir o meu sódio, eu vou ter tontura, eu vou ter Hiponatremia. hiponatremia. Então, Uhum. a culpa não é da água. A culpa foi eu que bebi demais. A culpa não é do hormônio, que é uma das coisas que eu tenho que convencer o meu paciente no consultório. Que eu acho que a gente vai falar sobre isso. É que, Né? Vamos. é que existem 3 fatores principais. Primeiramente, todas as doenças, a maioria está relacionada com resistência insulínica. Hoje em dia, o síndrome metabólico realmente está por trás da resistência insulínica. E existem 3 fatores principais que têm a ver com a resistência insulínica. O primeiro fator é a alimentação. O segundo fator é o estresse. E o terceiro fator é o excesso de esporte profissional. A maioria, por exemplo, dos esportistas, principalmente aqueles esportistas da década de 90, final de 2000, mais começo dos anos 2000, pode ser, por exemplo, Ronaldo Fenômeno. Uhum. Eles, depois de aposentar do futebol, eles ficam com obesidade, com muita resistência insulínica, com muita dificuldade para emagrecer. E o corpo, ele aguenta até um certo ponto de estresse. Como que o Cristiano Ronaldo, ele se mantém ainda? O Cristiano Ronaldo, ele tem um sistema de biohacking por detrás. Na sua casa, ele tem câmara criotérmica, ele tem infravermelho, sauna, ele faz... Ele dorme cedo, ele acorda cedo, regulação do sono, ele treina direitinho, ele é um cara que lê muito. Faz gestão do estresse. Gestão do estresse. Ele lê Dr. Lai Ribeiro, tá? Ele lê o Dr. Lai. Não é à toa que ele é o melhor do mundo, não. Não, o que eu gostei muito do Cristiano é que ele pergunta para todos os médicos de relevância e ele tira a sua própria conclusão. Aham. E é isso que eu sou muito desse time, sabe? Você tem que investigar todo mundo, não precisa acreditar em todo mundo, mas Sim. você tem que tirar a sua própria Beber em conclusão. várias fontes e você... É que a integrativa, ela é isso, ela é individualizada, né? Então, às vezes, Sim. o que é bom para ti não é bom para o outro paciente. É esse olhar que nós temos que Não ter. é receita de bolo, Não né, é Juliana? receita, Isso aqui é não bom pra todo mundo, gente, não existe. existe Não isso. tem. Não existe. Eu sempre falo isso também. Eu acredito desde o chá da vovó Uhum. até uma Uhum. rivaroxabana, que é um medicamento altíssimo que é usado para pacientes infartados. Uhum. Então a gente usa tudo que dá certo. Mas a gente não fala que, olha, você tem que usar isso porque o estudo fala. Não, Não. cada paciente é um Não. paciente. Isso não existe. Por mais gente. que o estudo científico, né, comprove É. de fato, não Sim, é isso mas mesmo. a gente sabe que tem é muito enviesado, muitos deles, porque o padrão que eles usam hoje, que eles assumem como padrão ouro, só quem consegue bancar esse estudo é a indústria farmacêutica. Então é muito cômodo para eles, eles colocam... Tem um ditado que fala que o papel aceita tudo, Uhum. né? Então eles conseguem fazer através da estatística algumas alterações que a pessoa que não entende de epidemiologia,
ela olha para aquilo ali e ela não entende estatística, e eles usam um número relativo com absoluto e acaba te enganando, até os próprios médicos. É. Então, calma, gente, calma. Cada paciente é um paciente. É. É o que ele falou, tem paciente que não pode comer carne de porco. Você vai dar carne de porco pra esse É. cara? Eu não posso. Então, pronto. Pode ser alguma. Então, o Nem paciente banha chega- de porco. Olha, é igual, tem paciente que chega lá, doutor, você acredita que eu comi um ovo e passei mal? Eu falei, acredito. Com sim. certeza. Aí, porque, não acredito. Eu falei, claro que acredito. Você tá me contando por que você iria mentir pra mim. Então, a gente tem que tirar. Uhum. O paciente não tem compatibilidade, eu vou forçar. Exatamente. O ovo é saudável. O ovo é muito O ovo é saudável, saudável. O mas porco não pra todo também, mundo. Mas não é Mas pra nem todo tudo é pra todo mundo. mundo. Aí tem a questão do sangue, por exemplo, pacientes que têm sangue tipo A, Exato. né, eles têm menos acidez estomacal, às vezes a carne vermelha é mais difícil de digerir. Às vezes você tem que usar uma betaína para aquele paciente, entendeu? O O não, o O já é mais carnívoro. O O ele come carne no café, almoço e jantar, não tem problema. Eu sou O, por exemplo, Eu sou A carne. e Então, uso cloridrato de betaína. então pronto, ó, pra não deixar eu Também. mentir. Você E entendeu? aí, pra mim, acaba pesando Então, não é? um pouco. Então, assim, o seu corpo ele é ajustado para uma dieta mais mediterrânea. É salmão, é peixe, é azeite de oliva, que é uma dieta muito boa, né? Mas a dieta nossa aqui, ela não é tão mediterrânea. Não. Mas, enfim, por isso que não... qual é a melhor dieta? Aí você tem que perguntar, pra quem? Pra quem? Pra Exatamente. quem? Essa é a pergunta. Essa é a diferença da Isso, integrativa. isso. Por isso A que eu- melhor dieta é essa. Calma. Por isso que eu gosto da individualidade biológica, Biológica. que é um método que, na minha dor, eu cheguei neste método. É olhar a individualidade dentro da biologia, dentro da nossa genética. Você falou, doutor Gustavo, né? E o nutricionista Dante, das origens, né? Tanto lá da nossa ancestralidade, como da nossa genética. E, de fato, eu, por exemplo, eu sou de origem europeia. Eu tenho 3 avós italianos e um brasileiro. Qual é a alimentação geneticamente por muitos e muitos anos dos europeus? É baseado em folhosos e grãos ou baseado em raízes e proteína? Em países que nevam a maior parte do ano. Agora, 3 ancestrais meus, 3 avós são de origem europeia. Um é de origem indígena. O que come um indígena? Raízes e Sim. proteína. Né? Então, Caça. quando eu comia folhosos, coletor, eu né? passava mal. Mas eu, como naturopata raiz, eu preguei por muitos anos que o prato tem que ser 70% crus e 30% cozido. Para mim não deu certo, em hipótese alguma. Aí gerou o quê? O que a doutora Juliana comentou, doutor Gustavo, doutor Dante, o estresse. Então, o estresse tem vários tipos, né, de estresse. E o alimento gera o estresse oxidativo. As células vão se oxidando. Então, tem o estresse do alimento, tem o estresse dos metais tóxicos, 35 bilhões de toneladas jogadas na atmosfera ano. Então, nosso corpo sofre estresse. Tem o estresse ambiental do ambiente que nós vivemos, né? E tem o estresse do dia a dia, da vida. Sim. E o que o estresse causa? Além do estresse oxidativo, né, que é o enferrujamento da célula, o estresse gera... no estresse, nós não detoxificamos. No estresse, nós não produzimos hormônios, né? Quem vai produzir Sim. hormônios Vai dar correndo, prioridade, porque é luta ou fuga. correndo do dinossauro. Não há uma, Antigamente era assim, né? não há uma boa digestão. Correndo do dinossauro, como que vai haver uma boa digestão? Né? E vai não ter. há sono reparador. Então, no estresse, independente do tipo de estresse, nós deixamos de fazer detoxificação, digestão, sono reparador e também procriação. Sim. Então, o Você estresse perde é um vilão gigantesco e, como a doutora Juliana falou, as mulheres chegam no consultório como? Exatamente, nesse estado, gerenciamento de estresse. Estresse. Eu já tive que lidar com a minha dor, né? Porque eu já estive bem estressada, com o cortisol sempre alto. E eu vejo que hoje as mulheres, elas estão aceleradas. E por isso que eu peço, sim, para quando qualquer paciente que vem fazer tratamento comigo, para
peço mesmo os exames séricos. Então, eu peço parâmetros inflamatórios, alguns, como homocysteína, fibrinogênio, a prolactina das mulheres, né? Falta de dopamina, as mulheres super elevado, as mulheres não estão tendo mais prazer na vida. Eu falo que, cadê o teu prazer? Qual é o momento que tu vai, né, numa praia, que tu vai relaxar, vai fazer uma conexão com a tua intuição. Mulher é intuitiva, mulher tem a sua conexão, ela precisa... Eu falo porque eu vejo a diferença dos parâmetros inflamatórios de um homem, de uma prolactina de um homem, dificilmente eu Difícil. pego alta. Raro. 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 E agora uma prolactina de mulher Bem comum. quase sempre alterada. E aí, claro, essas mulheres com alteração de menstruação, não conseguem menstruar, não conseguem ter filhos, têm abortos espontâneos. Então, eu falo que a estética, ela só vai ser aquele ponto de procura. Mas todo o resto que está correlacionado, né, à dor dela, eu vou trazendo isso para aquela mulher. E muitas vezes a mulher senta na minha cadeira e nós começamos a falar, e claro, eu peço os exames previamente. Então a gente começa a conversar, e no que eu falo, cadê o prazer da tua vida? E elas já começam a chorar. Porque acabou o prazer, elas não param, elas vivem em prol do outro, né? Viraram máquinas, né? Exatamente. Máquinas adaptativas. Viraram máquinas. Mas o corpo paga um preço. Exatamente. Esse corpo tá pagando esse preço e jovens, tá? Mulheres super jovens, 28, 29 anos, com um estresse super alterado. E é isso tudo que eu busco para elas e eu mostro através dos exames de sangue. Eu falo, tá aqui. Aqui tá o teu resultado. Quando que tu vai fazer algo por isso aqui? Então, assim, às vezes é uma mulher bonita, é magra, é modelo, é fitness, mas é uma paciente que está extremamente doente, Uma adoecida, bomba relógio. estressada, até porque elas Fitness querem, não é saudável. elas querem ser hoje referência empresarial, né? Elas querem trabalhar, elas querem, né? Posso falar até mesmo de mim? Elas querem ser sempre pessoas, tipo, que estão, conquistando algo a mais. E só que a mulher e o homem, eles têm energias que precisam ser equilibradas. Sim. Então, a que momento eu falo para elas, talvez tu precise mais da tua energia. E aí a gente fala de hormônios, né? Porque precisa equilibrar esses hormônios. E vem aquela resistência, né, doutor Gustavo? Sim. Aquela resistência de, mas se eu repor hormônio, vai dar câncer? Vamos falar um pouquinho desse mito aí. Vamos falar sobre esse mito. Eu só queria falar uma coisinha antes. O trabalho, ele foi feito... Quem criou essa questão do trabalho, do salário, eram homens. E ele foi feito pelo ciclo do homem de testosterona. A mulher, o ciclo dela é lunar. A mulher, ela tem alterações de estradiol, ela tem alterações do LH, tem alterações da progesterona. Então, uma vez na semana, ela tem alterações hormonais. E a mulher, ela consegue trabalhar igual ou até melhor do que o homem. Mas ela paga um preço muito caro, ainda mais quando ela não dá bola para isso. Então, ela vai se estressar mais do que o homem e ela vai ter repercussões maiores, porque na cascata hormonal, já falando sobre hormônios, quando você estressa, você sobe o cortisol. E o cortisol, como ele é um hormônio de luta ou fuga, o seu corpo dá prioridade para a produção dele. Então, você precisa de progesterona. Mas entre reproduzir e continuar vivo, que é a leitura que o seu corpo faz, ele fala, você tem que manter vivo. Então, acaba que a progesterona vai diminuir. Então, essa mulher, por mais que ela tente engravidar, ela vai ter abortos. Porque você precisa de progesterona para você manter ali o feto. Você precisa de progesterona para você conseguir engravidar. Então, assim, eu atendo mulheres que tá com a progesterona lá embaixo, tá com as vitaminas e minerais todos otimizados, mas esquecem do básico, que é a progesterona. Progesterona, para quem não sabe, é um nome que vem do grego, que é progestare, progestação. É o hormônio da gestação. Ele é muito mais do que isso. Mas não tem como a mulher engravidar sem progesterona. Se ela está estressada, ela não vai ter essa progesterona. Então, esse é o básico. Mas, voltando para a sua pergunta, o que acontece? As pessoas ainda têm medo de hormônios, porque lá no início dos anos 2000, a indústria farmacêutica, vendo ali uma lacuna muito grande, ela quis preencher aquilo ali, e ela criou os hormônios análogos, que não são hormônios,
que são medicamentos sintéticos e que causam câncer. Tá? Eu estou afirmando, eles causam câncer. Em 2005, a OMS já classificou eles como cancerígeno, na mesma categoria do cigarro, do amianto. Então, assim, isso não tem mais discussão sobre isso. Só que a gente não está falando disso. A gente está falando dos hormônios de fato. Então, a pessoa que está me assistindo aqui, ela tem que saber que quando eu passo um hormônio para o meu paciente, eu estou falando do hormônio bioidêntico, que é o hormônio de fato, que é o hormônio que o seu corpo reconhece como hormônio. Porque o nosso corpo, ele trabalha com um sistema de chave e fechadura. Então, você tem aqui a fechadura de um hormônio e você tem a chave. Quando você dá um bioidêntico, ele encaixa perfeitamente. Quando eu dou um análogo, ele vai ocupar esse receptor, vamos supor que seja assim, mas ele não encaixa perfeitamente. Ele desencadeia um processo inflamatório, o corpo está começando a ter estresse oxidativo e isso pode desencadear um câncer ou problemas trombóticos, um AVC, ou mesmo problemas mais simples. Por exemplo, a mulher não vai ter mais libido, ela vai ficar sempre retida, o humor dela, ela não vai ter mais humor, ela vai ficar sempre estressada. Então, ela não tem qualidade de vida. Eu tô falando aqui pra mulherada porque geralmente 80% do consultório são essas mulheres, Sim. sem contar as mulheres na menopausa. Então, assim, tudo isso a gente tem que desmistificar, nós temos que quebrar, porque hormônios salvam vidas. Hormônios é o principal É a tratamento que eu base. tenho, é a base que eu tenho no meu consultório. É vida. É vida, Aham, a é gente vida. não... o que é menopausa? Queda hormonal, ponto final. Aham. Como é que a gente recupera isso? Recuperando hormônio. Então, em vez de eu ficar dando um remédio para pressão alta, outro para osteoporose, outro para dormir, outro para acordar, Uhum. outro para ficar sorrindo. Hoje as mulheres é assim, chega já assim. tomando 5, 6 remédios. É só repor hormônio, gente. Não fiquem usando esses remédios, porque eles causam efeitos colaterais e você vai ficar mais doente. E não Uhum. resolve o seu problema. Só um parênteses no que o doutor está falando sobre hormônios, eu penso e às vezes me expresso desta forma, que o hormônio sintético é dar um cala-boca para o corpo, né? Uhum. Deu Exatamente. cala-boca, parece que melhorou e toca em frente, mas não resolveu. Sim. E voltando na questão do estresse, do cortisol, 5 minutos sem cortisol é incompatível com a vida. Como a maioria de nós vivemos em momentos ou momentaneamente ou temporariamente estressados e não aprendemos, ninguém nos ensinou a fazer gestão do estresse, Estresse. então nosso corpo está voltado só para cuidar do cortisol, do cortisol, do cortisol, e o corpo vai ficando debilitado. Né? Sim. Vem os sintomas, dá o cala-boca, parece que melhorou, mas o processo do adoecimento continua. É isso Uhum. mesmo. Só eu esqueci de comentar sobre os anticoncepcionais, que toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu deixo bem claro. Anticoncepcional é o pior tratamento que existe. Ele não é hormônio. Você que está me Uhum. assistindo, anticoncepcional, ele é um bloqueador hormonal. Ele bloqueia a ovulação das mulheres, vai baixar a progesterona, vai gerar a síndrome de predominância estrogênica, que vai causar todos os sintomas relacionados a isso. Mioma, endometriose, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de tireoide, tá? Aumenta a chance de ter eventos trombóticos, elefantise, lipedema, que é um assunto que está muito em voga aqui, Uhum. está relacionado com predominância estrogênica. Então, assim, causados pelo anticoncepcional. Então, assim, e a gente tem outras opções. Se não tivesse, eu até que não iria falar tão veemente, mas Uhum. tem outras opções. Então, não tem por que você, mulher que está me assistindo, usar um anticoncepcional hormonal, seja ele qual for. Uhum. Todos eles são prejudiciais, uns mais, outros menos. Doutor, fala então pra gente por que o tratamento tradicional da endometriose é anticoncepcional. Isso. Primeiro, o que eu vejo é uma falta de atualização e estudo da fisiologia, porque o médico que estuda fisiologia, ele não passa isso. Não tem como passar, porque Uhum. a endometriose é uma predominância estrogênica. Para quem está... Brevemente, o que seria predominância estrogênica? Você tem o ciclo menstrual, nos primeiros 14 dias o estradiol, que é um estrógeno, ele vai ter predominância. Aí você tem o 14º dia, que é o dia da ovulação, e você tem os outros 14 dias, que é da progesterona. Quando você faz uso de um anticoncepcional, você bloqueia a ovulação do 14º dia. Então, a progesterona, ela não tem por que subir, porque ela só sobe achando que a mulher engravidou. Ela, no 14º dia, se ela teve uma relação e o óvulo foi implantado,
começa a subir progesterona, começa no 21º dia, é o pico da progesterona. Aí, quando chega aqui em cima, o corpo faz uma leitura. Bom, a mulher engravidou? Engravidou, ela não baixa mais. A progesterona continua altíssima, e aí o corpo vai produzir mais progesterona, porque lembra que é o hormônio da gestação, progestare. Não engravidou. Despenca a progesterona, a mulher menstrua, porque ela dá sinalização para o endométrio descamar, e aí começa um novo ciclo. Então, esse é o ciclo saudável da mulher. Quando você bloqueou a ovulação, a progesterona não sobe. Então, você tem uma predominância do estradiol nos 28 dias agora, em vez de ser 14. Só que ele era para ser proliferado só em 14 dias. A natureza, ela é sábia. Ela sabe como trabalhar. E aí, o que que acontece? Você agora tem que lembrar que esse hormônio que está subindo, ele é um hormônio que ele acelera, ele é proliferativo. Começa a proliferar algumas coisas. Então, a mulher começa a menstruar mais do que deveria, a mulher começa a produzir mioma, a mulher começa a ter endometriose, ela começa a ter miomatose, adenomiose, a TPM dela é insuportável, ela fica de cama. Hoje estão normalizando, estão querendo fazer até feriado, fazer para a mulher ter atestado. Em vez de resolver o problema, eles estão querendo aceitar o problema. Que eu acho, alguns acham como um avanço, eu acho como um retrocesso, porque você tem que resolver o problema da mulher e não deixar ela doente de cama, que é o que está sendo feito. Então, assim, se você souber isso daqui que eu falei, rapidamente você entende que está sendo feito errado. Porque quando você faz o anticoncepcional, você aumenta mais ainda a endometriose. Você vai silenciar, que é o que a medicina clássica adora fazer, mas não vai resolver. Então, é isso que eu bato, sempre falo, nunca vou deixar de falar. Por quê? Porque é o que eu atendo todo santo dia no meu consultório. Vai aumentar a inflamação, né, doutor? Além da inflamação, porque a endometriose tem a questão da inflamação, a resistência à insulina. Então, você tem que entrar na questão dietética, não tem como. Vai ter a questão de... O nosso intestino tem uma coisa chamada estroboloma, que é algo mais novo, que mais na medicina integrativa a gente já está estudando, que o seu corpo refaz estradiol, principalmente, que é o hormônio principal ali. Então, você tem 2 mecanismos de aumentar os estrógenos. E você está só diminuindo a sua progesterona, que é quem iria fazer a balança ali, o contrabalanceio. O equilíbrio. Toda vez que a mulher estressa, ela baixa a progesterona. Se a mulher ela tem um intestino inflamado, ela aumenta a estradiol. Se a mulher ela toma anticoncepcional, ela baixa a progesterona e aumenta o estradiol. Então, tudo vai de encontro para ela piorar. Então, a gente tem que trabalhar em todas essas áreas. Desinflamar o intestino, tirar o anticoncepcional, repor progesterona e muitas vezes, a gente tem que baixar um pouco os estrógenos. Às vezes eu recebo mulheres com estrógenos lá estratosféricos, mais de 200. E aí essa mulher, por mais que a gente coloque uma progesterona, ela vai continuar tendo a predominância. Então aí vai a individualidade, né? Mas é isso, esse é o básico que a gente tem que fazer e que eu vejo que é extremamente errado o tratamento da endometriose, tá? E pode considerar a endometriose como doença autoimune? Olha, antigamente as pessoas, quando elas não tinham... Se você pegar os livros mais antigos de fisiologia, eles vão falar que é porque eles não sabiam a origem. Hoje, eu me arrisco a dizer que não é, tá? A pessoa pode ter uma predisposição a ter, mas eu acredito que não seja. Por quê? Porque o mecanismo é a predominância estrogênica. Então, a medicina integrativa, a pessoa que estuda a hormonologia, ela não classifica a endometriose como doença. Olha que diferença. Ela classifica como sintoma. A doença é a predominância estrogênica. Então, com a predominância estrogênica, eu posso ter tanto a endometriose como o mioma, como câncer de mama, sintoma. Entende? Quando eu olho, a visão é diferente. A minha visão, eu estou olhando um passo atrás. Eles estão olhando só o sintoma. Mas o que causou aquela endometriose? Foi isso que causou. Entendeu? Então, quando eu olho dessa forma, eu não vejo como doença autoimune, não. Diferente de um lúpus, de uma psoríase, que essas aí são autoimunes, e a gente tem células do sistema imunológico atacando o próprio organismo, que também dá para ser revertido pela nossa medicina que a gente pratica. Mas aí são mecanismos diferentes.
Eu acredito, eu sempre falo que é porque nós temos uma cascata hormonal, né? E essa cascata, ela tem que ser respeitada, inclusive em relação aos ciclos, né? Como eu falo, eu trabalho bastante com mulheres, então a parte hormonal é uma coisa onde eu faço toda essa conferência e, claro, a gente direciona essa mulher para aquilo que vai melhorar a inflamação dela. Então, eu sempre falo de inflamações, é desinflamar esse paciente, desintoxicar esse paciente, desinflamar, nutrir e vir com a parte hormonal para poder gerar uma longevidade para essa mulher, gerar uma longevidade para esse paciente. E aí a parte nutricional, né, que eu acredito que também é a base, né, é tudo que entra pelo corpo, como que tu continua nutrindo esse teu corpo para que essa longevidade e essa qualidade de envelhecimento, ela seja longeva, assim, ela tenha realmente uma qualidade de vida. uma Qualidade de qualidade de vida. vida. Porque as pacientes hoje elas estão muito adoecidas, né? E Uhum. elas vêm procurando uma solução de fora. Tanto é que a predominância estrogênica, ela vem multifatorial. Na mulher, principalmente, como elas entram numa energia masculina, quando hoje em dia a mulher é empresária, ela lida com estresse, que o campo laboral, como falou o doutor Gustavo, tem muito a ver com o homem, com a energia masculina em si. Então, aí a mulher é afetada dessa forma. Mas também tem o fator ambiental, tem o fator dos cosméticos, perfumes. A mulher, ela se expõe muito mais a isso. E a própria alimentação, que hoje em dia, a gente já fala sobre a predominância estrogênica tanto afetando o homem como a mulher. Hoje em dia, o homem tem 60% menos testosterona do que antigamente. Hoje em dia, a mulher, ela tem que, o parto, se, com muito esforço, ela consegue engravidar. E uma vez que ela engravidou, ela tem que se cuidar muito, porque se ela dar um passo em falso, vai perder o bebê. Então, a mulher antigamente fazia de tudo. Ela ia na roça, ela cuidava dos animais, do bicho, da chácara. E, de repente, e o parto também era feito de maneira natural. E o que é necessário para você conseguir ter um parto normal? Muitas vezes é injetado progesterona. Justamente, para dar esse estímulo, para estimular justamente a contração do feto. E no homem, hoje em dia, também está afetando muito isso. E isso tem muito a ver com a alimentação moderna. Tanto é que por isso que eu falo muito da alimentação ancestral. A alimentação ancestral tem muito a ver com que o homem seja mais homem e a mulher seja mais mulher. E a nossa sociedade, hoje em dia, está normalizando a questão de que homem pode ser mais mulher e mulher que pode ser mais homem. E isso daí, se bem tem, desde sempre, tem essas desviações, hoje em dia está muito mais predominante, e eu acredito muito que tem muito a ver com a alimentação que a gente está tendo, com a água que a gente está bebendo, a água fluoretada. O flúor é um disruptor hormonal terrível, e no Brasil, a água, por lei, ela tem que ser potabilizada com flúor. Então, a pasta de dente que tem flúor. E a gente vai, assim, fica todo dia falando tudo que faz a disrupção hormonal e que tem a ver muito com essa predominância estrogênica de hoje em dia. Por isso que, quando a gente vai falar sobre reposição hormonal, a gente tem que falar também que a paciente ela pode fazer a reposição, tudo bem. Mas se ela continuar comendo alimentos ricos em pufas, né, que são alimentos, arroz, feijão e tal, milho, tudo transgênico, se você comer muito desses grãos, eles vão apagar o seu hormônio sexual natural. Tanto é que o Kellogg's, ele, por exemplo, ele era adventista, e os adventistas, eles têm uma filosofia de celibato. E tudo que aumenta o desejo sexual é mal visto dentro da religião deles.
Por isso que aí, tanto é que, por exemplo, não é por criticar a religião em si, é só que eu cresci num colégio adventista, eu fui 10 anos eu cresci no colégio adventista, e a dieta deles é vegetariana, predominante muito em soja, em milho, eles indicam muito esse tipo de alimentação. Por quê? Porque tem a ver muito com a questão do celibato. Porque aí a pessoa, ela não sente... Se você comer carne, você vai sentir mais desejo sexual. Sim. Entendeu? E aí, isso daí tem que ser controlado, apagado. E aí foi que foi criado aquele cereal matinal. Todos os dias você toma aquele cereal matinal com leite desnatado ou com iogurte. Iogurte, sabe, com açúcar e tudo normal. E hoje em dia o cereal não é só cereal, sino que também é acrescentado açúcar. E isso daí você come todo dia de manhã. E tanto é que eu lembro da minha geração, nos anos 90, a propaganda era que você comendo aquele cereal, você ia ter muita energia explosiva. Ia Você ser fala, Vale forte. por um bifinho. vale por um bifinho! Assim. Nunca será. Não. Mas é isso mesmo. Mas aquele carboidrato que é predominante, amido e açúcar, ele é uma combustão rápida, é que nem queimar papel. Quando você consome gordura, quando você faz um café da manhã com muita gordura de boa qualidade, a gente está falando sobre uma combustão de madeira, um pouquinho mais lenta, mas que resiste mais durante o dia. E tanto é que você pode ficar sem alimento no estômago e você consegue ainda ter energia se você comer gordura. Mas se você comer carboidrato, você dá um pico de insulina, dá uma caída bem brusca, depois da caída você fica sem energia, você vai de um extremo para outro extremo muito mais baixo, pouca glicose no sangue, você passa a ter muita glicose no sangue, depois passa a ter pouca glicose no sangue, e isso que dá essa inestabilidade energética. E isso é um círculo repetitivo, que dá os picos de insulina, pico de dopamina, alimentos muito dopaminérgicos, e tudo, como o Dr. Gustavo falou, ele falou que o hormônio é uma questão de chave e o cofrinho. Tem um momento que o corpo ele começa a ter resistência à dopamina, por exemplo. E ele também começa a ter resistência insulínica. Tanto é que quando eu falo com as minhas pacientes sobre a mudança de hábito, eu sempre explico. Não vai ser fácil no começo. Você, animicamente, vai se sentir bem. Você não vai passar fome, mas você vai passar por um processo de detox de dopamina. E isso daí... a gente tem que compreender que vai ser parte do processo. O seu corpo vai te falar que cada dia ele vai estar melhor. Mas eu lembro muito bem que eu tive uma paciente que ela falou para mim, por isso que nem é para todos. Infelizmente, a gente tenta resgatar o máximo de pessoas que a gente puder. Mas, de repente, falou uma vez uma paciente minha, ela falou o seguinte: Dante, eu não vou fazer essa dieta paleolítica porque eu já fiz. E naquela vez que eu fiz, eu depois disso fiquei com alergia a queijos. Eu não consegui mais comer laticínios. Eu passei mal. Então ela não gostou, porque porque todo mundo tá, quando a gente fala de dieta, qual é a primeira pergunta que o paciente faz? Até que data? Até quando? Quanto tempo eu tenho que fazer essa dieta? E aí, por isso que eu falo da sustentabilidade, porque isso daqui quanto tempo você precisa comer na sua vida? Até morrer. Até morrer. Então, você tem que ter um padrão de alimentação. Claro que você pode ter as suas exceções. Sim. As suas exceções vão depender da sua condição de saúde. Se você tiver uma saúde ótima, beleza. Você pode se dar o luxo de repente, comer algo que está fora da sua dieta sem passar mal. Mas se você já está com muito adoecimento, quando que houve essa mudança de gatilho? Se a pessoa chegou comigo aos 10, 15 anos, é mais fácil. Se a pessoa chegou até mim aos 40, 45, 50 anos, com uma deficiência hormonal, com resistência insulínica, com vários problemas de saúde, cortisol elevado, sei o quê, marcadores inflamatórios. Eu sinto muito. Aí vai ter que ser uma disciplina estruturada para o resto da vida. Por quê? Porque a alimentação, ela vai tratar. Porque a doença, ela é tratada. Você que vai escolher. Ou você vai ser tratado com hábitos de vida e alimentação, ou você será tratado com medicação.
Mas o prognóstico, para quem faz a mudança de hábito de vida e alimentação, é que com o tempo, cada vez faça melhor efeito. De repente, daqui a uns 4, 5, 10 anos, essa pessoa vai estar muito melhor do que no começo. Mas com a medicação, no começo é maravilhoso. Mas daqui a 10 anos, vai ser cada vez pior. Entendeu? Então, esse daí é um fator essencial que eu falo também na consulta. É como pôr todo dia uma moedinha no cofrinho, né? Verdade. Quando nós Tá depositando. exatamente ingerimos o que É um nós investimento. Investimento. Pronto, essa é a palavra. Quando ingerimos o que o nosso corpo de fato quer geneticamente e epigeneticamente, é todo dia uma moedinha, todo dia uma moedinha. Com o passar do tempo, o cofrinho está cheio e grandes resultados. Pequenos esforços, grandes resultados. Podemos sim o efeito fazer borboleta. muito com o mínimo. No tradicional, na medicina tradicional, se faz muito com muito. Na medicina integrativa e dentro das PICs, né, das práticas integrativas, que já são, o SUS já adotou dentro da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, adotou mais de 30 práticas integrativas, nós procuramos fazer o muito, mas com o mínimo e com esses grandes resultados. Eu acho muito interessante a questão do hormônio, que é vida, né? Vida. É vida. E eu não tive essa orientação. E hoje, com 58 anos, eu sinto a diferença. Se eu tivesse feito corretamente, né? Mas até os anos 90, achava que era separado cérebro, intestino, hormônio, cada um era no seu lugar. Hoje se entende que está tudo integral, né? Conectado. Né? E por isso que olhamos para o eixo neuroendócrino imunológico com outro olhar. Desregula o eixo endócrino, desregula todo o resto, né? E tudo começa no hipotálamo, né? Na cabeça. Hipotálamo, Tudo hipófise, começa. Né? É verdade, hipotálamo, hipófise pineal. Exato, pineal. Adrenal, adrenalina, cortisol, noradrenalina. Pâncreas, né? Que tem que olhar para o pâncreas. Tireoide e o sistema reprodutor, né? Esses 5 faz parte do eixo. E se desregula, o hormonal vai desregular automaticamente, desencadeando. Por isso que tem tireoide, a mesma pessoa já tem diabetes, já tem resistência à insulina. Isso, em consequência, é queda de cabelo, é pele manchada, é melasma, então é tudo, né? É endometriose, é endometriose, é TPM exacerbada, é não engravidar, né? Como você falou, doutor, antigamente as mulheres engravidavam carpindo, né? Sim, era normal. Era normal. A minha mãe me fez debaixo do pé de café. De verdade. É comum, a gente sabe. E que é o saudável. E eu fui criada até 1 ano de idade lá debaixo do pé de café, com as formigas mordendo, né, os mosquitos picando. E agora as pessoas estão fazendo FIV e não sabendo por que não conseguem engravidar, que eu vejo pacientes minhas super estressadas, eu falei, com essa prolactina aqui, tu não vai engravidar nunca. Com esse... E cadê a progesterona? Exatamente, a progesterona dessa mulher, o cortisol, faz a medida do cortisol salivar para ver como é que tá, não dormindo, né, com insônia. Então, a gente não tem aquele reset cerebral. Como que vai conduzir essa parte hormonal dessas mulheres? Então, obviamente que a gente está vivendo uma outra era, né? E temos que nos adaptar onde uma coisa não funciona sem a outra. Né? A parte hormonal, ela vem todas juntas. Vem tudo junto, né? Com a parte mental. Eu tenho 2 amigas. Uma, isso há anos atrás, né? Uma fez a cirurgia para não engravidar. Como que é o nome? Esqueci agora. Laqueadura. Engravidou. Laqueada. Ela fez pela 2ª vez e engravidou. Uau! É algo inédito. É Deus. É um milagre. Eu falo. Ele pulou a pinguela. Eu sempre brinco. Que é importado, né? Sim. Não sei como isso aconteceu. É um milagre. Ela tá viva ainda, as filhas dela já são grandes, né? E ela já tinha 40 anos quando isso aconteceu. E ela...
Nossa, eu vou contar uma história depois. Vai ser falar isso aí. Que hoje não engravida, né? Exatamente. Fazendo tudo. Hormônios, né? Alimentação, os metais, luta e fuga, estresse, correndo dinossauro. Hoje isso é o Os estilo de vida, disruptores. é a epigenética. É. 90% epigenética, 10% ou 5% é genética. É Por isso que muito aquela louco. história de é genética, não tem cura, É. hoje não pega mais, né? E as minhas pacientes chegam muito com esse assunto. E eu faço todo esse A conversa. contralavagem. Exatamente, E foi porque feita elas uma lavagem falam, cerebral. a minha genética é assim, doutora. É porque eu Hum. tenho a flacidez, porque a minha genética é assim. Eu É que- falei, é tu que é não é muito- refém. É muito cômodo. É cômodo. Você não tem que fazer muito, nada, não você tem que fica fazer de braços nada. cruzados. É O doutor genética. falou o que você queria ouvir. Tá, Aham. doutor, é igual. Eu não consigo chegar no horário porque eu tenho TDAH. Você vai ouvir isso muito, entendeu? Não é cômodo? Eu tenho uma coisa pra arrumar desculpa. Pô, é porque eu vou tomar banho, mas eu esqueço, aí eu já vou mexer em outra coisa. Eu acordo uma hora antes, então. Você tem que dar o seu jeito. O paciente, quando vem, eu já corto logo isso. Falei, não, senhor, não é por aí, não é esse o caminho. Aqui, eu falei, eu vou ter que te contrariar em algumas coisas. Você vir com essa história aqui, que quer remédio porque tem isso e aquilo, não é aqui comigo. Aqui eu tô pra resolver o seu problema, não pra criar outro. E você falando de laqueadura, a história que eu queria contar é o seguinte. Eu tenho 2 filhos. No meu segundo filho, a minha esposa tinha adenomiose, e na época não tinha o conhecimento. O que a gente fez? Laqueou. Depois da laqueadura, que é algo que poucas pessoas sabem, acabou a saúde hormonal da minha esposa. Acabou. Hoje ela tem hipotireoidismo, ela tem fadiga adrenal e insuficiência ovariana, que é o eixo OAT, que é ovários, adrenal, tireoide. Neuroendócrino imuno. Ela tem que repor todo santo dia agora. Ela faz uso do T3, ela faz uso da progesterona e do cortisol, que a gente está fazendo a modulação. Então, assim, eu tô falando isso porque as mulheres não sabem, a maioria não sabem que a laqueadura, simplesmente ela é muito comum a mulher, nossa, agora eu comecei a menstruar mais, nossa, minha TPM agora é isso. Por quê? Porque quando você faz a ligação lá, quando você faz a laqueadura, muitas vezes você corta a irrigação ovariana. Na maioria das vezes, quando você corta a irrigação da ovariana, a mulher vai ter sintomas de uma menopausa precoce menstruando. Então, a mulher menstrua, na teoria ela não é fértil, o que aconteceu com sua amiga foi um milagre, de verdade, Sim. porque é cortado, então foi um milagre que aconteceu. E, assim, desregula tudo, porque a gente chama da tríade Uno. Um ajuda o outro, só que um atrapalha o outro. É o eixo vasoconcepção que é Isso, interrompido, é isso? Exatamente. E aí, o que acontece? O dela começou com o ovariano, ela começou a menstruar mais. Quando ela menstruou mais, chegou um determinado momento que ela estava ficando muito cansada. Fiz os exames, ela estava com a ferritina muito baixa, que é muito comum. Se você menstruou mais, você perde mais sangue que deveria. A ferritina cai. Quando a ferritina cai, o que acontece? O cabelo cai, a pele resseca, você tem fadiga, e aí o que acontece? Hipotireoidismo. Porque o T4 não vira mais T3, ele precisa do ferro. Aí é um assunto muito complexo, mas é um hipotireoidismo de tipo de conversão. A tireoide dela tá ok, mas... Subclínico. Não é eu não chamo de subclínico. Por quê? Porque ela tinha toda a clínica. A medicina clássica chama, não tá errado, tá? Eu só tô falando que eu não chamo. Ele não é subclínico, ela tinha toda a clínica. Pelo contrário, ele é hiperclínico. Você entende? Mas a medicina clássica chama de subclínico, porque quando eles olham nos exames, a medicina clássica gosta de se basear por exames. Aí olha lá, não, seus exames são normais. E a paciente lá tá morrendo, coitada. Não tem energia pra nada, o cabelo tá caindo, ela tava brincando com os meninos e dormia. E ela não era assim, a pessoa hiper agitada, ativa. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Por causa de uma laqueadura que a gente fez. Então, assim... Mas, Gustavo, qual seria o método contraceptivo ideal que não seja o método natural, por exemplo? O mais saudável? Do que eu vejo, que assim, para quem é casado, eu nunca vou falar questão de camisinha, eu sei que é inviável. Seria o DIU de cobre, ou de prata, ou prata com cobre. Porque aí as pessoas falam, mas eu vou menstruar demais. Não é que você vai menstruar demais, é porque você tem já uma desregulação hormonal,
E aí, quando você usa o DIU de cobre ou de prata, às vezes a mulher vem usando o anticoncepcional por muito tempo, mascarando. Quando ela tira e bota o DIU, aí bota a culpa no DIU. O DIU não tem culpa disso, tá? O DIU não tem esse poder. Ele é método de barreira. Ele não é método hormonal. Então, ele não bloqueia nada. Não E a bloqueia. vasectomia? Ou vasectomia. É. Aí, se o homem concordar, aí o casal, eu aconselho até Que eu hoje. fiz, por isso que eu tô perguntando. Não, sim. Não, eu mas acho. eu recomendo. Eu acho. Eu falo. Se o casal entrar em consenso, até hoje eu não sei nenhum efeito colateral da vasectomia e ela é reversível, na maioria dos casos. Tá. Então, assim, eu aconselharia a vasectomia. Posso ficar tranquilo, então? Pode ficar tranquilo. Ô, Pode ficar Gustavo, tranquilo. ô, Gustavo, e uma das coisas que me vem, assim, que chega muito pra mim na clínica, porque, claro, pega ferritina baixa de paciente, né, e às vezes é adolescente. As adolescentes não são vistas, né, e aí elas têm TPM fortíssima, predominância estrogênica, até por causa da alimentação, que nós falamos tudo aqui. Ferritina baixa, porque eles não se alimentam de coisas saudáveis, eles não têm uma alimentação boa, geralmente é uma alimentação rica em carboidratos, enfim. Sim. Alimentação estrógena, né? Isso, de Não grão. Soja. Não progestógeno. É os xenoestrógenos que a gente fala, né? Estrógeno, Que é quando a gente isso. começou a falar que é os cosméticos, protetores solares, Isso. soja e os Óleo de anticoncepcionais. semente. Óleo de semente. E os anticoncepcionais que são os piores, E mas aí- é os... E aí, claro, e essas adolescentes, essas jovens, elas estão chegando, às vezes, pelas mães até mim. Juliana, o que eu faço? Porque ela começou a namorar, tem uso, né? Tem que tomar o faz uso anticoncepcional. anticoncepcional. Então, o que faz essa paciente? Já coloca um DIU de cobre nessa jovem? Então, Qual seria a aí indicação, tem né? um assunto muito mais complexo, né? Geralmente essas jovens, elas menores de idade, elas chegam acompanhadas da mãe com esses problemas. Eu tenho pacientes, eu vou contar a história de uma paciente, essa tinha 12 anos de idade, veio com os pais, e essa paciente começou um quadro de hipertensão, 12 anos de idade. Foi, levaram no cardiologista, o cardiologista passou o que ele sabe fazer, que é o antihipertensivo. Controlou, mas assim, ela já estava usando 2 medicamentos. Aí veio até mim, fazendo a história clínica, eu vi que ela estava com a ferritina de 11, ferritina muito baixa, tá? Para quem não sabe, a ferritina tem que estar acima de 100. O que aconteceu? Ela gerou um hipotireoidismo. Quando ela gerou o hipotireoidismo, que eu falei de conversão, ela começou a aumentar a pressão arterial dela, é um mecanismo que a gente chama de feedback. O corpo, ele aumenta a pressão, a tireoide faz isso, porque quando você tem hipotireoidismo, mucina, que é um muco, vai para os seus vasos. E aí, você precisa de uma pressão maior para que aquele sangue chegue na periferia. O paciente começa a ter sintomas como formigamentos, principalmente nas partes distais, porque o sangue não está chegando. A mão e o pé é gelado, o sangue não tá chegando, né? Isso é do hipotireoidismo, bem comum, tá? Além da fadiga. E então, ela era uma menina extremamente ativa, que fazia esportes e do nada tava só querendo dormir e ficando tonta. E aí tá, chegou lá e aí eu falei, olha, sua filha tem uma anemia ferropriva, a ferritina dela tá baixa e ela não tem problema nenhum de pressão alta. Aí os pais, como assim ela não tem problema, doutor? Eu falei, calma. Vamos fazer o seguinte, a gente repôs com Noripurum, aquele Noripurum que a gente compra é EV, e simplesmente retornou a pressão dela ao normal. Ela não tinha pressão alta. É isso que eu tô falando. A pressão alta era um sintoma de quê? Não era nem do hipotireoidismo, da ferritina que estava baixa, que gerou o hipotireoidismo, que gerou o aumento da pressão. Então, a gente tem que, igual um xadrez, a gente tem que pensar 3 peças lá na frente às vezes. E aí, aí voltando ao assunto do que você me perguntou, só tô contando isso porque não é comum, gente, uma menina de 12 anos com pressão alta. E você já... Pode ser. E aí, a medicina clássica não tem piedade nenhuma em entrar com remédio. Não. Agora, se a gente faz um tratamento que seja hormonal, porque assim, o tratamento hormonal não é por idade, eu falo para os meus pacientes, é por necessidade. Se você tem 10 anos e precisa, eu vou entrar com hormônio para você. Se você tem 100 anos e precisa, eu vou entrar com hormônio para você. Não é por idade, não é olhar para a cara do paciente e falar, eu vou te dar, para você não. Então, é sob demanda. Se o paciente precisa, eu vou entrar. Ok. Ela estava com a ferritina alta e... Por que ela estava... Desculpa, ela estava com a ferritina baixa. Por que ela estava com a ferritina baixa? Porque ela estava com a progesterona baixa. O que a gente teve que fazer? Progesterona. Porque senão, se eu só repousse o ferro... Eu fiz a reposição de ferro.
daqui uns dias ela ia ter que voltar no consultório. Porque ela ia continuar menstruando muito e ia continuar perdendo ferro. Então, eu entrei com o ferro, só que eu tive que entrar com a progesterona. E aí, normalizou o ciclo menstrual. Aí, eu orientei ela. Aí, tirei ela do prego. Aí, eu orientei ela. Olha, soja, esquece. Cosmético, você usa maquiagem? Não vai usar. Aí, eu comecei a orientar ela. Depois, não adianta às vezes você também querer passar para o paciente, porque ele quer sair daquela situação primeiro. Então, primeiro A prioridade. prioridade. Aí eu É. trouxe o paciente, aí eles, ó, A queixa faz principal. sentido o que aquele doutor tá falando. Uhum. Porque até então a gente fica parecendo que a gente tá falando coisa absurda. Aí faz sentido. Eu ajudei ela. Aí depois eu falo, olha, pra gente tirar esse hormônio, que ela é muito nova, a gente pode tirar. Mas você tem que começar a se alimentar melhor, vai começar a pegar sol, esquece protetor solar, você tem 12 anos, você não trabalha no sol, você não precisa disso. Aí a gente vai explicando. Por isso que as consultas nossas são de 1 hora, porque tem que explicar tudo. Tem que ser muito bem Tem que ser. explicado Passo a passo. para não haver dúvida. Mapear a O trajetória. nosso serviço aqui não pode ter dúvida, porque a Não. gente vem contra a correnteza. E aí eu expliquei. Pronto. Aí eles começaram a aderir, tiraram os antihipertensivos, a paciente parou de ficar comendo soja, parou do plástico, plástico não é para usar, aquecido, em micro-ondas, essas dicas. Aí a gente tirou, o que eu tô falando, conseguimos tirar o hormônio. Porque uma menina de 12 anos, ela tá com os hormônios à flor da pele. Por que que aquela menina não tava conseguindo? Porque os disruptores neuroendócrinos não estavam deixando. Quando a gente tira... Chiclete no buraco da fechadura. Exatamente. Quando a gente tira, né? Quando a gente tira os disruptores, o próprio corpo consegue produzir a progesterona. Ela não tinha doença que justificasse a produção baixa de progesterona. E aí, Você entendeu? Só que era muito estímulo de xenoestrógeno. exato. Então, mas só para terminar, você falou a menina que faz uso de anticoncepcional, que ela já tá tendo uma relação com o namorado. Então, eu orientaria primeiro aos pais a não deixar essa menina fazer isso. Eu sempre falo para os pais, o meu tratamento, eu sou meu psicólogo. Mas, enfim, ela vai... Tudo no seu tempo. Eu falo, olha, aí eu sempre falo assim, eu falo para ela, não, o certo seria você não evitar a gente ter uma relação com quem a gente quer ter um filho. Eu sempre falo. Aí depois eles Exatamente. escutem em casa o problema. Eu só planto a semente. Eu falei, por que você está querendo evitar? Conscientiza. Então, assim, o ideal era não evitar. O nosso corpo não foi feito para evitar. Tá? Isso para todo mundo. O ideal, nós fomos feitos para procriar. Então, como nossa fisiologia é essa, o ideal é você arrumar um parceiro que seja pro resto da vida. Um parceiro que você vai casar Constituir e uma que você não família. tenha medo de ter filho dele. Ponto. É isso que eu falo. Ah, tá, eu moderno, tá, ok. Então, vamos para a fisiologia agora. A gente pode trocar por um DIU de cobre de prata. Que, pelo menos, eu não vou bloquear os hormônios. Porque Isso. todo método hormonal de anticoncepção é para bloquear a ovulação. Aí eles falam assim, mas tem o Dilmirena e tem o Quilena, que é só um pouquinho. Não, não é só um pouquinho. Se fosse só um pouquinho, não iria bloquear. Se ele bloqueia, ele é o tanto suficiente para prejudicar o paciente. Então, isso é só para ficar claro. Não usem anticoncepcional hormonal. Aí tem essa questão que eu falei. Não, eu quero continuar mesmo assim tendo relação. Vai para o método ou camisinha, ou o método de DIU de cobre, ou cobre com prata, ou só prata, que tem também. Doutor, sobre o DIU de cobre, é uma dúvida que eu tenho. Porque hoje temos muita poluição eletromagnética, radiação, e os jovens e as mulheres, enfim, todos nós estamos muito com o celular na mão, nessa região, né? Notebook, computador. Essa radiação e DIU de cobre tem a interferência radiônica? Vamos lá. O cobre, ele é um metal que, inclusive, antigamente, os egípcios começaram com essa história, e eles usavam muito pulseiras de cobre. Eles inibem a poluição eletromagnética. O cobre bloqueia. O cobre. Então, tem muitas pessoas que hoje fazem isso. Exemplo, você não quer que entre poluição. Você faz um quadrado aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, bota peças de cobre, e você meio que faz um campo eletromagnético que você está meio que protegido, vamos colocar assim. Agora, eu não sei exatamente falar sobre
a quantidade de cobre que seria necessário para você evitar totalmente, né? Aí teria que fazer essa Certo. medição. Mas hoje tem muitas pessoas, inclusive, que usam pulseiras, voltaram a De usar cobre. pulseiras de cobre Verdade. por causa disso. Então, em relação a isso, ela Tá ok. não teria esse problema. Tá politicamente correto. Sim, por E esse a, caso. e a contaminação por cobre? Exato. Aí tem... É. O ideal, gente, por isso que eu falei, o ideal é não usar. O menos Sim. pior seria o de... Eu tô falando do menos pior. E Aham. lembrando que ele é um método abortivo. Aí entra a questão filosófica, tá? Tá. Eu aconselharia a pessoa não usar nenhum. Não, doutor, eu vou usar. Ok. Também não vou... Eu não... Quem sou eu para ficar julgando o paciente, tá? É. Eu só oriento o paciente. Não, doutor, eu quero. É igual a história do Monjaro. Doutor, eu vou usar. Eu prefiro eu passar do que outro profissional passar. Eu sei passar o Monjaro, eu sei passar o Ozempic. Eu só não gosto de usar. Eu acho que não precisa. Eu quero ensinar por quê? Porque o paciente usa aquilo como uma muleta. Ele não quer fazer a parte dele. Então eu passo, mas eu falo, 3 meses, tá? É o tempo de você aprender a comer. Você vai aprender a comer e depois eu tiro. Ah, não sei o quê. Eu falei, então você fica até 3 meses comigo, depois você fica à vontade para procurar qualquer outro profissional. Porque se a gente não se posicionar também, ficar permissivo com o paciente, acaba que você não tem o resultado que o paciente merece e o que você espera. Porque no fundo não, o doutor Gustavo aceita tudo. Não é. O que o doutor Gustavo falou fez muito sentido para mim, num aspecto, assim, que eu quero salientar, sobre a jovem, né, de 13 anos, de 12 anos, né, com todo esse desequilíbrio hormonal, onde ferritina baixa, pressão alta e alimentação incompatível com a genética dela. Fez muito sentido, porque a criança, do 0 aos 7 anos, tem que dar todo um suporte imunológico. Tanto é que a criança pega varicela, catapora, e bronquite, e gripe, e amidalite, né? Dos 0 aos 7 anos, a criança precisa ter esse suporte imunológico. Ao passo que dos 7 aos 14, já não é mais o suporte imunológico, é o suporte hormonal. É onde começa a florescer, exatamente. Então, por isso que temos que seguir, né, os pais, e nós pais, e nós, né, a nossa orientação é para que os pais cuidem de cada fase, né, imunológico. Se não fez isso, a criança já está com dívida, mas já pulou a segunda fase, o hormonal, prejudica essa segunda fase, né? E aí entra, né, a alimentação completamente incompatível com a genética, porque os grãos totalmente estrógenos, né? Totalmente. Ao passo que as raízes, como o inhame, né, é totalmente Uma energia mais limpa. isso, e ajuda na progesterona, né? Tanto é que tem alguns a base de alguns medicamentos no inhame, né, no cará, né? Então, a alimentação ancestral, raízes, faz todo o sentido. A partir dos 14 que nós vamos cuidar do emocional. Porque se cuida do emocional antes, mas esquece a base. A jovem fica não conseguindo engravidar, com TPMs, né, e com um fluxo enorme, onde as perninhas do banco, né, as 3 perninhas, neuro, endócrino, imunológico, né, ali fica todo banquinho todo manco. Quando chega na menopausa, é um caos. Então, o reflexo é para o resto da vida. Tá? Por isso que olhar o sistema imunológico com a alimentação, a suplementação, o sistema hormonal na época certa, da forma certa, é as moedinhas que todo dia, as pequenas moedinhas estamos colocando no cofre para colhermos depois. Então, toda menopausa problemática tem a ver com essa fase aqui não foi inicial. Do nada. Não foi do Porque nada. os pacientes, do nada. Não, nunca é do nada. Nada, né? E eu sempre falo, quanto mais se aumenta os métodos de segurança, mais a pessoa ela se sente no direito de fazer coisas erradas. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando criou o cinto de segurança, as pessoas aceleraram mais o carro. Entendeu? Quando criou o anticoncepcional, as pessoas fazem mais relações sexuais. Se soltaram mais. A promiscuidade quadruplicou, não sei, aumentou muito. Por quê? Porque agora ela não tem a consequência do filho. Pelo menos ela não quer ter. Ainda tem as doenças ali venéreas e tal, mas aumentou muito, né? Então, assim, alguns avanços nem sempre são tão
Na minha concepção não é Tão tão... benéficos. Não é benéfico. Então, assim, a gente falando de fisiologia, de biologia, é catastrófico. É catastrófico isso. É que vai tirando as responsabilidades, né? Tira a A responsabilidade. autorresponsabilidade. Eu posso fazer isso porque não vai me acontecer nada. Eu Exato. posso comer doce o dia inteiro porque eu tenho uma metformina. Eu tenho Ozempic, eu tenho isso. Entende? E eu pego bastante paciente falando assim, até aconteceu no meu condomínio, do paciente, eu tô no Mondiário, me encontrou no mercadinho do condomínio e falou assim, eu tô com Mondiário, não tô conseguindo comer nada, eu vou comer um chocolate agora, o dia inteiro eu não comi nada, eu vou comer um chocolate, porque, pelo menos me dá aquela saciedade, pronto. Aí eu pensei, gente, e cadê? O que Ele não tem que fazer geração nada. que ele não precisa fazer nada, porque ele não O remédio faz por ele. nem comer, tipo, nem nutrir o corpo dele, ele não precisa porque ele resolveu comer um chocolate, porque ele quer uma dopamina, Isso. né? Ele tá Então, uma estressado. dopamina rápida, ele que tá Tá estressado. Ele foi comprar Mas algo isso. que satisfaz somente o prazer dele, e não o corpo dele, né? Então, essa autorresponsabilidade, mas é algo que a gente vive, né? E cada vez mais, eu acredito que com o avanço tecnológico, assim como os suplementos também ficaram muito melhores e ajudam o nosso corpo a se nutrir, nós estamos vindo com uma tecnologia alopática que tem aquele efeito mais imediatista, que as pessoas buscam, né, que são os antidepressivos, as medicações para emagrecer, mas que estão alterando toda a nossa parte ancestral e o objetivo de nós estarmos aqui como ser humano, né? Que é para evoluir, que é para manter a constância, a disciplina, né? E manter a nossa máquina girando. Por isso que a saúde integrativa é isso, é integrar. Cada um tem a sua responsabilidade, né? A nossa responsabilidade como profissional é 50%, mas tem os 50% da responsabilidade do paciente, que ele não vai abraçar cruzar os braços. Ele não pode terceirizar, tem que ficar claro. Tem que ficar claro, porque a tendência de terceirizar é desde os primórdios, como Adão falou, foi a mulher que tu me deste. Eu não tenho culpa, já jogou a jogou. culpa é de Deus, né? Ele ainda foi ousado. Exatamente, e continua. É isso mesmo, o problema é o mesmo, né? O problema é o mesmo. Por isso que essa educação integrativa dentro da consulta é de extrema importância, né? Para que cada um faça a sua parte, né? Porque nós temos que fazer a vida cobra isso, né? Nós pais temos que fazer a parte de pais, educando os filhos de forma corretamente, os filhos têm que fazer a parte de filhos, obedecendo de forma correta, os maridos fazer o papel de homem, provedor, protetor, a mulher tem que fazer o seu papel de cuidadora, né, de acolhedora, e também na saúde. Cada um de nós temos que fazer o nosso papel, como profissional ou como paciente, que em alguns momentos nós também somos pacientes, né? Sim. Exato. Somos o tempo inteiro pacientes. E a palavra paciente já é esperar pacientemente que alguém faça algo por mim. E na saúde integrativa não é assim, né? Você é coagente. Eu falo, nós conseguimos passar os mapas, né? A gente orienta, mapeia, mas o paciente é que vai seguir aquilo ali, é a responsabilidade dele. Eu falo, é dividir o peso da mochilinha. Quando tu também, como profissional, como o doutor falou, não te impõe, né? Eu trabalhando com a parte estética, se eu não coloco um limite nas minhas pacientes, eu não coloco a responsabilidade delas, elas vão me passar o que não deu efeito na pele dela vai ser responsabilidade minha. Né? Ela não fez a parte dela, mas ela fez a parte dela, mas ela quer o resultado. Isso acontece. Então, quando você delimita... Eu tenho muitos pacientes que eu oriento, por exemplo, diabético é muito comum. Passo a dieta. Não é para comer isso. Você tem essa doença, você não pode mais. Ok, aí ela vai, faz, aí ela sai, aí ela fica longe do consultório um período, sabe? Aí ela roda em outros profissionais, roda, aí volta. Aí fala, doutor, eu não queria dizer, mas o senhor tá certo. Infelizmente, eu tenho que fazer isso. Eu queria não ter que fazer, eu queria que o remédio fizesse, mas não dá. Geralmente, o público que vem até nós já passou por todos os profissionais. Já estão cansados, né? Já não sem sucesso, então, já sabe o que vai vir, porque realmente a gente explica para o paciente, você que vai ser responsável da tua saúde, você que é coautor realmente do teu resultado,
E vai depender exclusivamente de você seguir o mapa, de você mudar a sua mente, porque a gente tem uma memória afetiva com a comida, Sim. a gente tem uma memória afetiva com muitas coisas que nos fazem mal, então isso daí tem que ser muito medido. É que nem tratar alguém que tem vício em açúcar é igual a tratar um alcoólatra. O alcoólatra ele tem que seguir os passos, acho que irá uns 20 passos, no qual você se entrega e você muda o pensamento e tudo mais. E somente com isso, quando você se entregar realmente a um propósito real, é que você consegue tirar o álcool da sua vida. Você não consegue, um alcoólatra, por exemplo, ele não consegue tomar uma cervejinha um fim de semana. Não consegue, não tem como. Pra ele é Eu, diferente. por exemplo, eu falo por mim, eu sou considerado radical, entre aspas, por quê? Porque se eu não posso flexibilizar a minha dieta. Eu entendo a nutrição com flexibilização, aquele 20-80 e tal, mas comigo não funciona. Eu gostaria que funcionasse, de vez em quando, comer um bombom depois do almoço, comer um chocolatinho depois, tomar um sorvetinho e tal. Mas comigo não funciona, porque eu vou querer depois eu vou entrar num estado de convulsão, porque A sua realidade é essa. Eu entendo isso. eu, É o calo que aperta em você. eu admito que eu sou viciado em doce, eu sou Sim. viciado em pão, em pizza, em macarrão, tudo que tem a ver de farinha, eu sou viciado. E realmente, comigo, eu tenho que ter um autocontrole. Para mim, é melhor nem ter em casa, porque se em casa tem um pãozinho, eu vou ser o primeiro em comer. Eu que vou comer primeiro. Entendi. Para mim não funciona, E entendeu? não é uma fatia Sim. só. Não, É não, atacar. é acumulativo. E aí isso. não tem como. E aí em casa a gente tem uma regra bem simples, se não tem, ninguém come. É. Então minhas filhinhas, por exemplo, elas são menininhas e tal, e elas não conhecem esse tipo de alimentação ultraprocessada, não conhecem açúcar, nem nada disso. E até a Mara falou a questão da primeira fase da criança, de até os 7 anos, da parte imunitária. E eu vi até aqui, justamente com a filhinha tá doente, tava tendo uma catapora, tá tendo muito broto, muito brote de catapora por lá e tal. E realmente, eu sempre falo que é um princípio hormético, né? A gente tem que estimular muito a hormesis nas crianças. Sim. Tocar terra, pisar terra, formiguinha mordendo, se sujar, isso daí é essencial para que a criança crie um sistema imune forte para o futuro. A gente tem que dar um pouquinho de desequilíbrio. Por exemplo, se a gente tem... eu gosto da palavra hormese, porque a hormese é o conforto dentro do desconforto. Aí eu sou fanático da sauna, da água com gelo, do exercício físico. Eu evito usar muito ar-condicionado quando faz muito calor, banho de água gelada ao acordar. Tudo isso trabalha na incomodidade. Por quê? Porque se por algum motivo, tem muito isso, mudou o clima, começa a gripar. Ah, é o clima que tá me gripando. Ah, é o ar-condicionado. Ah, é a chuva. Ah, é isso, é aquilo. Pisou descalço. Pisou descalço já. É uma pneumonia, Calma. imagina. Exato. Então, a gente tem que ter um sistema imune treinado com aquela dosificação mínima, diária, constante de incomodidade. Entendeu? E isso daí isso até tem que ver com, por exemplo, comer um pouquinho de antinutriente. Quando eu como verdura, eu tô comendo um pouquinho de antinutriente. Até que ponto que pode ser bom ou pode ser ruim? De repente, 70% já pode ser demais. Aí, de repente, você comer uma pequena dose de antinutriente pode até ser bom para o sistema imune até certo ponto. Tudo vai dependendo do estado de cada um. Entendeu? E é por isso que eu gosto muito desse termo em si, né? Da incomodidade, da comodidade dentro da incomodidade. Então, Dante, você falou algo bem interessante mesmo. Um pouquinho de verduras, daquelas fibras, pode até fazer bem. E, de fato, nós já falamos várias vezes aqui que o nosso corpo é extremamente inteligente. Nós temos alimentação de guerra, de paz e de férias. Olha! Esse termo é novo pra mim, mas Gostei! muito bom. Quando eu estou em guerra, essa semana nós estávamos em guerra, né? Atendendo, cuidando da nossa agenda, se preparando para a viagem, se preparando
para esse broadcast, é problema, às vezes, o filho doente, né? Aham. Estava em guerra. O soldado, quando está em guerra, o que ele come? Uma Ração. feijoada Ração. Ração do ou exército. 3, 4 comprimidos? Coisa. Aham. E quando nós estamos em guerra, nossa alimentação tem que ser de guerra. Uma alimentação coada, uma alimentação fluida, que passa no nosso fígado sem dar empenho para ele. Uhum. Pouco, líquida, amassada, purês, ensopados, carninhas verdade, é. muito cozidas, né? Quando nós estamos em paz, a semana está fluindo, não tivemos grandes problemas, aí nós já comemos algo o do dia a dia, o geneticamente Flexibilização. compatível. E quando estamos de férias, lá na praia, com o pé na areia, tomando sol, fazendo aterramento, podemos sim até comer um Verdade. alimento incompatível. Verdade. Uma verdura crua, que eu aproveito quando eu estou na praia, sem estresse nenhum. Eu como uma Uhum. verdura crua, eu como arroz, eu mato saudade, né? Do Uhum. camarão, que é incompatível, e do porco. Eu faço isso quando eu tô também na praia. Sabe o que eu faço? Olha, No café esse da eu não- manhã. Contrabalancear, tipo É, assim, eu tô feliz é. demais, agora eu Não, vou botar meu O corpo. nosso corpo dá conta. Sim. Não, Porque estamos nos adequando, fazendo gestão do estresse e nos adaptando. não, É como soldado se realmente adapta. isso. Por exemplo, eu vou de café da manhã, eu como primeiramente, que eu falo, no meu compromisso corporal. Eu pego o ovinho, um pouquinho de fruta e tal, proteína, gordura, tal, o máximo que tem, perfeito. Depois eu vou lá, depois que eu vou lá, eu pego um pãozinho francês, coloco o presunto e queijo, faço um misto quente, meu Deus do céu, que coisa nessa. Come como se Olha fosse. isso. Meu Deus! Enche a boca de água. Olha. Se fosse a picanha mais saborosa. Mas eu pego assim, um pãozinho, faço assim meu pão de queijo. Esse é pro Nossa. coração. eu adoro. Pra quentinho, Esse é pro para sua conforto. acalentar a sua Acalentar. criança Que desesperada. comia misto quente, assim. de verdade. Exato. É porque a alimentação, ela remete a lugares, às vezes. Sim. Por exemplo, É. tem um pão que eu como em especial, não sei nem o nome dele, mas toda vez que eu ia na casa da minha avó, eu comia, ela fazia ele com manteiga e ela colocava, sabe aquele Toddy com... Todinho. Faziam... Chocolatado. Chocolatado. Eu só lembro dela, você entendeu? E eu não tenho mais isso. Uhum. Então, às vezes, a gente faz isso, a gente pode até causar guerra aqui, mas aqui a gente causa paz. E Aham. se você estiver na E praia, tá num dia tudo em bem. paz, tá Agora, tranquilo, se eu tem usar problema. isso como desculpa pra fazer como rotina, É. aí eu vou ter um problema. É disso que a gente fala com os É. pacientes. Mas a questão principal é a desinformação. Eu sei muito bem que o pão faz mal. É. Eu já sei. Eu já sei que o presunto faz mal. Então, eu acho que a maioria das pessoas sabem que cerveja faz mal, que vinho faz mal, que álcool faz mal. Mas de vez em quando você vai tomar um pouquinho de álcool e tudo bem com isso. Qual que é a minha denúncia, entre aspas, a minha queixa, entre aspas? A desinformação da indústria. Eles te venderem um produto que entre aspas, é saudável, mas que só ferra com a tua saúde, com o teu metabolismo. Isso que é o problema para mim. Porque, geralmente, a maioria das pessoas que vêm consultar comigo, elas já têm uma rotina que é saudável segundo os padrões convencionais do que foi instituído na minha faculdade, naquela época e tudo mais. Mas elas não estão saudáveis. A maioria está querendo realmente entender por que apesar da alimentação... E quando eu falo que a alimentação, eles nem acreditam. Não. Minha Não pode ser. alimentação É ótima. Eu não como É muito muito errado. regada. Eu a não como... maioria. Eu escuto Eu isso. como tudo bem, Eu falo. só de vez em quando que eu Sim. dou uma garfadinha aqui, ali. Mas quando perguntam Sabe o que, ao que eles café da manhã, consideram como ruim? Quando eles comem uma picanha com gordura. Aí eles falam, não, eu quase não como picanha. Eu falei, esse é o Ou eu problema. tiro. Eu falei, esse é o problema. você tira a gordura. Eu falei, olha, não tem problema você tá indo pro precipício, quando você tá ciente que você vai cair. Agora, ruim é quando você tá com os olhos vedados. E isso que eu acho Quando ruim. você não sabe, você tá indo pro precipício, quando você cai, você vai assustar.
Porque aí aparece em forma de uma doença e eles vão falar que é do nada. Não, Não é do totalmente. nada. Totalmente. 6 fases da As fases que você É, falou, totalmente. entendeu? Então, é isso. Não, fim de semana, sábado, eu fui com minha esposa, a gente foi lá jantar e cada um escolheu a porcaria que cada um queria comer. Ela escolheu cerveja e eu escolhi, não, se eu vou comer carboidrato, eu prefiro comer um hambúrguer, entendeu? Eu prefiro Aham. pão. Eu vou E dizer... tem que ter uma coca do lado, né? Vai ficar bom, porque hambúrguer salgado, né? Batata frita. Não, só peguei hambúrguer mesmo. Ah, entendi. Só peguei hambúrguer. Foi bem Foi contido, foi bem contido. contido. É que eu gosto só de hambúrguer. Eu sou assim, Sim. vejo um hambúrguer, pra mim artesanal, tal, pra mim tá perfeito. Mas essa questão, a falta de conhecimento das diretrizes, isso que me preocupa realmente, porque tem muitas pessoas sendo enganadas quando, de repente, alguém fala assim, vou começar o regime. Eles vão no supermercado, na seção de light, diet, escolhe tudo desse lado, eles vão na seção da carne, só escolhe peito de frango, o resto passa tudo assim direitinho, não come nada do resto, só peito de frango que é proteína para Cilada. eles. Aí eles pegam o ovo, só comem a clara, e no máximo vão comer uma gema, porque senão vai subir o colesterol e tal, não sei o quê. E a Que é gema tem calórico. Olha o argumento que eles calórico. usam. E a Calórico. gema tem a tirosina que trata a tireoide. Tireoide. Olha só. Não, é um absurdo, E- né? Eles e- olharem pra... Você olha para um alimento e a única coisa que você olha é a caloria. É. Não, eu vou comer essa porcaria aqui, por exemplo, uma margarina, que é um veneno, porque ela é pouco calórica. Falei, como é que é? Falei, é porque eles... Sabe o que acontece que eu vejo? Dos nutricionistas, eu sei que tem gente que tá lá em cima fazendo a questão da nutrição que é mal intencionado. Eles sabem, não tem como eles não saber, Dante. Mas os profissionais não são. Eles são enganados. Eles são enganados, eu tenho certeza, Sim, porque você conversa, sim. eles defendem aquilo com unha e dente. É. Então, Eu era um deles. exato. Se eu não tivesse ficado Sim. doente, eu não teria Você não vida tinha- porque pra mim, até o momento que eu adoecia, eu Era acreditava em... verdade absoluta. É igual Claro. eu como médico. Só o remédio resolve. Ah, mas isso aqui resolve. Não é científico, não sei o quê. Enfim, a gente está atrás de resultado. A gente não está atrás de aprovação de A ou B. Mas o que acontece? Eles acham que o nosso corpo é um sistema fechado. Então, eles contam calorias como se o nosso corpo fosse um sistema fechado. Mas eles esquecem que a gente transpira, que a gente respira, que a gente elimina urina, fezes. A gente não é um sistema fechado. Que cada macronutriente tem um comportamento Isso. diferente dentro As do vias são sistema. diferentes, vias metabólicas diferentes. Quando você fala, é tão simples esse raciocínio, em 5 minutos a gente destrincha isso aqui facilmente. Aí você fala, mas a pessoa, é igual eu falei, a pessoa que ela foi, é difícil para ela. É difícil para ela assimilar que ela foi enganada a vida inteira. São poucas pessoas que têm isso. Aí já vem da pessoa, do pessoal, dela entender, opa, tudo bem, eu ser enganado, eu não posso continuar. Outras não. Não, é o meu ganha-pão, vou continuar. Mas, enfim, aí entra numa questão mais moral e ética do que outra coisa. Mas na medicina tem muito isso. Eu tenho muitos colegas que não querem nem ouvir. Nem ouvir. E aí eles ficam, aí eu falei, você quer ser mesmo ajudado? Eu te ajudo, mas você tem que ouvir o que eu tenho para falar. Não é só Mente quando aberta. o calo aperta, aí eu falo a história do Exato. paraquedas, que eu tô lá e falo. A mente só funciona igual o paraquedas, você tem que estar aberta. Tem que tá aberto. Como é que você vai aprender se sua mente não está aberta? Se você acha que já sabe de tudo? Não aprende. Não aprende, né? Somos eterno aprendizes. Eterno aprendiz. E o nosso objetivo aqui é realmente passar essa informação e passar a saúde integrativa para esse público final, para as pessoas entenderem mais e saberem o quanto a integrativa pode mudar a vida deles e dos pacientes deles. E na clínica da gente, né? O quanto isso faz o paciente também ser recorrente para a gente e confiar no nosso trabalho. Mas sempre com muita responsabilidade e levando essa nova medicina, essa nova saúde para as pessoas, né? Onde todo mundo, onde a pessoa, quando encontra a integrativa, ela realmente renasce. Eu queria muito agradecer a presença de vocês e que a gente possa fazer um evento lindo amanhã, né? Que Deus esteja sobre a direção e que a gente possa transbordar esse conteúdo e todo esse conhecimento que nós temos. Então, E muito ajudar obrigada. outros a renascer também, né? Exatamente. É a medicina do futuro, né? É. É a medicina do futuro. O futuro. É isso mesmo. Hoje mesmo eu estava com uma prima minha que é médica
E ela tava falando, né? Ela pedindo algumas orientações. Ela, cara, eu preciso de ajuda e eu já cansei de ir em médico, colega meu, e é você que vai me ajudar. Ela com a insulina altíssima, e aí ele só sabe passar caneta. Eu falei, a chave é a dieta, não é caneta. Aí, enfim, ela fala, cara, essa medicina, ela tá me falando, eu nem sabia. O assunto mais comentado é medicina integrativa na internet. O mais pesquisado. Não sabia. Eu também não sabia, ela que me comentou, porque ela foi começar a pesquisar Tanto pra atrás. falar bem como pra falar mal. Sim, para os dois, mas assim, primeiro falam mal e aí uma pessoa para analisar. E aí quando ela falou, opa, não é bem assim. E foi assim, meu primeiro contato com o Laí Ribeiro, pintaram a caveira dele. E aí quando o problema chegou de fato na minha casa, foi ele que me ajudou. Não foi eu, os bonitão que tava queimando ele. Você entendeu como é que é o negócio? Então é assim, e você vê o perfil do profissional quando ele não fala mal dos outros. Você nunca vai ver o Laí Ribeiro falando mal de ninguém. Agora as pessoas que falam mal dele estão aonde? Estão melhores que ele? Não, não estão. Então a gente tem que ter também esse discernimento e a gente tentar seguir esse caminho que ele abriu pra gente, né? Que a gente somos a semente, né? Realmente. A nova semente. O nosso objetivo é transbordar Transbordar isso. E eu falo que é resultado. Nós temos É. resultados. Todos nós temos resultados. E aí é esses resultados que vão transbordar pra gente, né? Reverberar. Exatamente. Né? Perfeito. É isso mesmo. É isso, então encerramos aqui o nosso podcast. Espero que vocês aproveitem todo esse conteúdo que foi gerado e estejam com a gente nos próximos.